É com muita alegria que estamos começando mais um programa Força de Deus. Seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que o programa de hoje vai fazer muito bem para o seu coração, vai fazer muito bem para a sua alma. Um programa onde encontramos força na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a nossa força. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pela TV Século XXI, pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson Som do Monte, pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Pegue a sua Bíblia, seu caderno de anotações e vamos para mais um programa. Agora nós estamos estudando, meditando as parábolas de Jesus Cristo. O desejo aqui é estudar todas as parábolas de Jesus Cristo. Nós estamos na terceira já. Nós estamos na terceira parábola. Já a primeira que a gente meditou, uma parábola grande, a parábola dos trabalhadores da vinha. Aqueles que estão acompanhando os programas anteriores se lembram. Você que perdeu, lembra que tudo fica no nosso canal do YouTube, você pode ver a hora que você quiser, tá bom? Depois, nós vimos a parábola dos amigos do noivo. Essa foi uma parábola só de um versículo, mas foi maravilhosa. Aprendemos muitas coisas interessantes sobre o jejum, foi muito bom, foi muito importante. E agora nós estamos na parábola da veste nova, tá? Que está, já pega aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 16. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Esse único versículo nos levou a meditar já tantas coisas. Vimos que nesta parábola se destaca muito o novo e o velho. A gente chegou a falar sobre antiga lei, nova lei em Cristo. Falamos de antiga aliança, nova aliança, de uma antiga vida e uma nova vida em Cristo. E é sobre isso, eu estou te situando para que nós possamos dar continuidade ao programa. Hoje nós vamos dar continuidade à explicação dessa parábola, deste único versículo da Sagrada Escritura. Antes eu quero acolher Dom José Falcão, que já está aqui no meio de nós. Dom José, sua bênção, que bom ter o senhor aqui novamente. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson, é uma alegria estar aqui. Dom José, nós paramos no programa passado sobre Jesus veio trazer uma novidade. E o Senhor nos trazia que a Sagrada Escritura está repleta disso. O Senhor falou de nova criatura, novo homem, nova aliança, novo mandamento, nova doutrina, novo nome, novo cântico. Ou seja, o tema novidade está repleto na Sagrada Escritura. E ficou aqui de a gente ver Nova Jerusalém, novos céus e nova terra e tudo novo. São expressões muito caras para a igreja primitiva. Todas essas expressões, elas procedem do novo com N maiúsculo, que é Jesus, e da linguagem utilizada pelo próprio Jesus, que gostava de qualificar as realidades da sua pregação com esse adjetivo novo. A própria parábola, pano novo, remendo, etc., a contraposição novo e velho, e na instituição da Eucaristia, tema já abordado, esse é o cálice da nova aliança. Nova Jerusalém é a expressão, essa é de São João. No final do Apocalipse, já vão abrindo aí, o capítulo 3, versículo 12, e o capítulo 21, versículo 2. Interessante como o tema está na abertura e na conclusão do livro do Apocalipse. São João gostava de colocar essa realidade. Aliás, no quarto evangelho, nós temos uma novidade, o vinho novo nas bodas de Caná. Exato. Lembra disso? E aquilo que vai sair do lado aberto de Jesus, transpassado pela lança, sangue e água. Água e vinho, bodas de Caná, sangue e água, capítulo 2 e capítulo 19. Essa realidade é cara para São João. E não podia ser diferente quando o assunto é a Jerusalém Celeste. Aliás, o céu
é chamado de Jerusalém. A Jerusalém celeste que está ornada, que desce, né, para ser desposada pelo esposo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro imolado. Então, o que a gente vai ver agora em Apocalipse 3 e Apocalipse 21, a nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 3, versículo 12, o tema da novidade. Farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome de meu Deus, e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, enviada por meu Deus, assim como o meu nome novo. Nome novo, já tratamos disso, me parece que foi no encontro passado, foi o Sim, 6º tópico, não é? Então, tudo é novidade. Quando São Paulo diz o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam, isso significa, é uma completa novidade. Num certo sentido, porque no outro não é mais novidade, porque Jesus já nos falou disso, e já temos indícios da eternidade no Antigo Testamento. Eu creio na vida eterna. Só que a vida eterna é uma novidade para nós porque ainda não desfrutamos dela. Os olhos não viram. Os ouvidos não ouviram. Isso Deus preparou. O que foi que ele preparou? Nós não sabemos com exatidão. São Paulo teve uma visão do céu na 2 Coríntios, mas não foi dado a ele revelar para ninguém, né? Ele subiu ao 3º céu, mas ele também disse, não, fui proibido de dizer isso, não é dado revelar. Então nós caminhamos para essa novidade, aqui descrita como Nova Jerusalém, nome novo, Jerusalém nova. E o capítulo 21 é o ocaso da Bíblia e também do livro do Apocalipse, versículo 1. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Agora vem o que interessa, versículo 2, Nova Jerusalém. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Perfeito. Então, aqui nesses 2 versículos temos novos céus, nova terra, expressão bem enigmática, como nós já vimos aqui, inclusive citando o Catecismo da Igreja Católica, as criaturas vão participar de alguma forma dessa transformação. Serão transformadas. Não haverá ressurreição de gato, nem de pinto, nem de cachorro, mas todos eles serão transformados e vão participar dessa felicidade sem fim, porque Deus, ao criar, criou não para destruir. Todas as criaturas vão participar dessa felicidade sem fim. Então, no céu, nós conviveremos com praia, com montanhas, com cavalo, que eu gosto tanto, gosto de andar a cavalo. Jabuticaba também. Comer não será necessário, mas quem quiser comer, vai comer. Não porque necessita, mas simplesmente pela vontade, pelo desejo, como Jesus, cujo corpo ressuscitado quis comer peixe às margens do Mar da Galileia. Lembra disso? Sim. O corpo ressuscitado não precisa mais de comida, mas Jesus ali não comeu por necessidade, mas comeu para dirimir as dúvidas dos apóstolos que pensavam que ele era um fantasma. Então, novos céus, nova terra, nova Jerusalém. E finalmente no versículo 5, e com isso a gente conclui o tema da novidade, versículo 5. Então o que está sentado no trono disse, eis que eu renovo todas as coisas. Tema maravilhoso esse, tudo renovado. Se Vossa Reverendíssima me perguntar como é o cachorro renovado participando do céu, não me responda. Certamente não vai ter carrapato, não vai ter cheiro ruim, não vai ter aquele ranço, não vai ter nada disso. Mas aqui vai ser um cachorro renovado, vai, que vai ser um gatinho renovado, vai, que vai ser uma montanha renovada, vai, que vai ser um rio, que serão rios renovados, serão. Tudo novo, tudo novo. Mas não nos é dado saber como vai ser essa renovação. Então, esse tema da novidade, Frei Gilson, 10 temas, vamos lá? Nova criatura, novo homem, nova aliança, novo mandamento, nova doutrina, novo nome, novo cântico, nova Jerusalém, novos céus e nova terra, tudo novo. É importante para a gente entender o que é esse pano novo. E esse remendo, enfim, roupa velha, roupa nova, remendo e assim por diante. O que é remendar um pano velho? A gente vai ver daqui a pouco.
É uma breve introdução para a gente entrar na riqueza da parábola. Isso tudo já tinha sido anunciado no Antigo Testamento? Essa novidade? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Se a gente olhar na Bíblia, não tanto a Bíblia Ave Maria, mas cadê a Bíblia de Jerusalém, onde ela está? Ali, por favor, quer pegá-la? Isso, Ali está. Por que eu estou pegando agora? O Frei Gilson fez uma pergunta que é da mais alta relevância. Se esses temas todos, eles estão no Antigo Testamento. Tem uma forma de você saber. Uma das grandes vantagens, no meu entendimento, da Bíblia de Jerusalém, é que ela coloca do lado, textos que remandam para, digamos assim, as passagens onde esse mesmo texto apareceu, direta ou indiretamente. E aqui vocês vão perceber, convém fazer uma pesquisa em todos esses textos, desses 10 temas, nova criatura, etc., etc., e vocês vão perceber os textos com o mesmo assunto no Antigo Testamento ou em outras passagens do Novo Testamento. Vou dar um exemplo, por favor. Procure aí, vamos escolher Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Novos céus e nova terra. Frei Gilson está vendo ali do lado esquerdo, do lado direito, alguma passagem do Antigo Testamento? Isaías 65, 17. Pronto, vamos ver agora. São João aqui diz, eu vi um novo céu e uma nova terra. A pergunta é, gostei da pergunta, viu? Gostei da pergunta. O assunto já foi abordado no Antigo Testamento? Olha a resposta. Agora o Frei Gilson vai ler. Com efeito, criarei novos céus e nova terra. Pronto, está aqui. As coisas de outrora não serão lembradas, nem tornarão a vir ao coração. Pronto. A pergunta foi de uma grande utilidade. A resposta é sim. Eu diria quase 100%. Primeiro porque os apóstolos eram profundos conhecedores do Antigo Testamento. Se eles citam, claro, na ótica do cristianismo, na ótica de Jesus, na ótica da boa notícia, da novidade que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os textos utilizados pelos apóstolos quase sempre têm referências do Antigo Testamento. Gostei da resposta. A resposta é sim. Sim. Então, o novo já havia sido anunciado pelos profetas. O oráculo a respeito das novidades. Aliás, o Apocalipse São João tinha um profundo conhecimento dos oráculos da literatura apocalíptica do Antigo Testamento, particularmente dos profetas. E eu diria, Isaías, Ezequiel e Daniel. Então, nós temos referências, nós temos fontes, nós temos respaldo veterotestamentário para as expressões do Novo Testamento. A resposta é sim. Muito bom. Podia, ao menos, só indicar para o povo algumas? Por exemplo, Isaías 2, de 2 a 6. Ah, sim, pois não. O novo já havia sido anunciado pelos profetas. Todos esses textos que eu vou citar agora, eu só vou citar e eles vão aparecer aí na edição, na tela do seu celular, computador e televisor. Depois vocês conferem isso no Antigo Testamento. De Isaías, capítulo 2, de 2 a 6, 43, de 18 a 21, 54, de 1 a 7, 60, de 1 a 22. Jeremias 3, de 15 a 17, Ezequiel 11, de 17 a 20, 34, de 23 a 31, 37, de 20 a 28. Ainda temos, vale a pena você se debruçar sobre Daniel 2, 44, 7, 27 e 9, de 24 a 27. Em Miqueias, capítulo 4, versículos de 1 a 2, e Ageu, capítulo 2, de 7 a 8. Mas por que tantas citações do Antigo Testamento a respeito do Novo? O papel da profecia é anunciar o que há de vir. Anunciar coisas futuras. E quais são as coisas futuras com C maiúsculo? Ou a coisa futura com C maiúsculo, por antonomásia? A novidade que é o cumprimento das promessas. As promessas falam do Cristo. E o Cristo é a novidade de Deus para os homens. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho.
São Paulo, Gálatas 4:4. E São João, tanto Deus amou o mundo, aí é o próprio Jesus que diz que enviou o seu Filho para que todo o que nele crer não pereça. Então, é evidente que nas profecias, o tema da novidade, o tema do novo, vai aparecer com abundância. Sim, sim, sem dúvida. Muito bom. Se a gente lê a parábola, ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Percebemos então também essa realidade da veste, Certo. uma veste nova. Sim. E no batismo tem um símbolo interessante, que quando todas as crianças são convidadas aí com uma roupinha, uma veste branca, inclusive no ritual tem algo que o ritual diz, essa veste simboliza isso. A bênção da veste, exatamente. Tal. Ou seja, então essa veste nova tem alguma coisa a ver com o batismo? Tudo, absolutamente tudo. Eu escolhi 2 textos, sempre do apóstolo Paulo, em cujas cartas eu diria que se encontram 80%, talvez um pouco mais, da teologia do sacramento do batismo. Os evangelhos, sem dúvida alguma, as palavras de Jesus, sem dúvida alguma, e particularmente o capítulo 3 do Evangelho segundo João, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos. É necessário nascer de novo. Quem não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Mas a tradição cristã, ancorada sobretudo nos apóstolos e de forma muito particular em São Paulo, vai enxergar no rito do batismo um revestimento. Revestimento vem de veste. O batismo é uma nova veste. Mas não no sentido, digamos assim, corriqueiro. Isto é, você está podre por dentro, sujo, imundo, fedorento, e você coloca uma veste nova. Não, não é nesse sentido. A veste nova significa a purificação, o lavabo, a iluminação, a vida nova a partir de dentro. Nós, católicos, professamos que a justificação pela fé e pelo batismo transforma a pessoa, segundo a linguagem do mesmo apóstolo Paulo, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Já vimos esse texto. Então, essa renovação, essa purificação, ela é ontológica. Ela não é apenas declarativa, como se fosse uma declaração forense. Eu declaro que você é inocente. Essa é a visão de algumas denominações protestantes a respeito da purificação, do sacramento do batismo. Alguns, interpretam que o homem já nasce imundo, podre. Ontologicamente, ele é malvado, ele está corrompido. O batismo faz com que a veste de Cristo cubra ele. O homem justificado é o manto do Redentor que cobre a pessoa que, por outro lado, ela está imunda. Mas Deus a declara justa. Deus a declara santa. Essa é a visão da justificação em algumas denominações protestantes. Nós católicos não. Nós católicos, com o Concílio de Trento, o Concílio Vaticano II, enfim, o apóstolo Paulo, o sangue do Redentor. Na hora em que nós recebemos o batismo, cancela o pecado original. Se a pessoa cometeu pecados pessoais, todos eles são apagados. A pessoa é uma nova criatura, puro, limpíssimo, sem nenhum vestígio de imperfeição. Até que ele venha cometer um pecado mortal. Sim. Mas aí é mais para frente. Então, essa é a visão de revestimento. O revestimento é uma imagem que precisa caminhar com purificação, com limpeza, com vida nova. Por isso eu citei essas imagens da novidade. É uma nova criatura. Se você tem uma criatura manchada pelo pecado e depois que ela recebe o batismo ela ainda tem alguma manchinha, então não é nova. Porque ainda tem um pouco do antigo, entendeu? Então, para eles, você continua com o pecado original. Exatamente. Não, continua com mancha. Sim, porque na essência do ser, eles dizem, em pecado minha mãe me concebeu, diz o Salmo. Na visão de Lutero, que é uma visão negativa a respeito da natureza humana, a natureza humana já nasce como, é uma expressão de Santo Agostinho, mas que Lutero, que era agostiniano, radicalizou essa expressão, uma massa dannata, D-A-N-N-A-T-A,
Ou seja, o que é uma massa danata? É uma massa condenada, é uma massa de condenação. Porque a natureza, o ser humano, é intrinsecamente mau. É um ser mau. Então, o sangue de Cristo não o purifica completamente, mas é o manto do Redentor que cobre a pessoa. Mas ela continua má. Mas Deus a vê, não a renova interiormente. Deus a enxerga e Deus a declara santa. Mas no íntimo do ser dela, ela é um ser contaminado, é um ser mau. Essa é a visão de algumas denominações protestantes. Não é a nossa visão. A nossa visão é Deus não apenas reveste, mas antes purifica, lava completamente. E aquela criatura sai do lavabo ou lavacro, do batismo, completamente renovada, completamente nova, sem nenhuma mancha, sem nenhuma imperfeição. Essa é a visão católica. Essa é a visão católica. E na visão católica, a pessoa continua com a consequência, que é a concupiscência. Ah, sim. Frei Gilson citou isso, citou muito bem citado. A graça que o Senhor Jesus confere no sacramento do batismo não aniquila a inclinação para o pecado que São João, na sua primeira carta, chama de concupiscência. Ele fala da tríplice concupiscência. Sim. Não é? As concupiscências, a concupiscência enquanto tal, que é inclinação a. Essas inclinações, conheço o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero, etc. Essas inclinações, elas não foram tiradas, infelizmente. A graça de Deus confere a vida nova, a purificação, é um ser renovado, mas as concupiscências, elas temos que conviver com elas não foram tiradas. Por isso, a graça de Deus há de harmonizar essas concupiscências para colocar os desejos da carne, para subjugá-los e colocá-los sob os auspícios, sob a égide, o senhorio dos desejos do Espírito. É o tema que São Paulo desenvolve no capítulo 7 da carta aos Romanos. As concupiscências não são tiradas, não. Então é como se, para um pensamento católico, a graça é maior. A concupiscência continua, as fraquezas, uma tendência ao mal, mas a graça do batismo, a graça de Deus é maior. A expressão do apóstolo Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sim. Malgrado nossas concupiscências nos inclinarem, nos arrastarem para os pensamentos indevidos, as palavras indevidas e as ações indevidas, é preciso lançar mão do concurso da graça de Deus para, num combate dentro de nós mesmos, subjugarmos as concupiscências para inclinarmos essas mesmas para o bem. Pensamentos segundo Deus, sentimentos segundo Deus, palavras segundo Deus e atitudes segundo Deus. E alguém pode estar se perguntando, né, agora, Dom José, não, mas então se eu continuo com a concupiscência, então é como Lutero dizia, eu sou mau. Só que é entender que a concupiscência não é pecado ainda. Não, é inclinação da mesma forma que a palavra tentação. Tá. Sermos tentados não significa dizer que já pecamos. Exato. A tentação, quando ela é do inimigo, é sugestão para pecar. Sim. Não é? Sugestão para pecar. Já que Vossa Reverendíssima citou, vamos a Romanos capítulo 7, o texto clássico, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, a partir do versículo 16. Se faço o que não quero, continue. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Mas então, não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habito o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Pronto, aqui está a incapacidade de fazer o bem e a sugestão para fazer o mal. Lógico que aqui nós temos que citar a frase de Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então, quando é que eu me torno incapaz de fazer o bem? Sem a graça de Deus. Com a graça de Deus eu posso. E a graça de Deus, por outro lado, não me exime do meu esforço, do meu querer, da minha colaboração com a graça de Deus. Se eu faço o mal, não é porque eu nasci
potencialmente para praticar o mal. É porque essa concupiscência que habita em mim, ela me inclina, ela me aponta, ela me sugere que eu cometa o pecado, mas não fazê-lo depende de mim. Se eu faço, não é porque eu sou forçado a fazer, é porque eu consinto naquilo que a concupiscência, com suas diversas manifestações, me propõe. O pecado não é uma necessidade. É possível dominar, harmonizar, sublimar, subjugar as concupiscências de acordo com Deus. O tema, avancemos. Não faço, versículo 19, não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Percebeu o verbo querer? Sim. Então, eu quero fazer o bem. O querer depende de mim. Mas o mal que não quero. Mas eu quero. Eu não quero, mas acabo querendo. Eis o drama dentro de nós. Então não tem nada, o diabo que quer. Claro que o diabo quer. Mas também Deus quer que você faça o bem, como o diabo quer que você faça o mal. Mas fazer o bem é uma decisão sua. E fazer o mal acaba sendo uma decisão sua, porque sem a vontade, sem o seu consentimento, não existe pecado. Avancemos. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Em que sentido? O que é o pecado? É uma decisão livre de uma pessoa de desobedecer a Deus. Então, a expressão pecado que em mim habita significa eu quis pecar. A responsabilidade do pecado é minha. Não é que o pecado é uma segunda pessoa que está dentro de mim. O pecado que em mim habita é isso. É a inclinação, a concupiscência que me propõe pecar e eu acabo consentindo nela. E quando eu consinto na concupiscência, eu quis que ela me levasse a efetuar o pecado. Então, José, o senhor leu Romanos capítulo 7, versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. E o senhor dizia, o pecado não é uma segunda pessoa dentro de mim. Quando o versículo diz, ora, se não faço o que quero, alguém pode se perguntar, mas não está violando a minha liberdade? Como é que eu vou fazer o que eu não quero? Como é que existe pecado se eu não quero? Esse trecho de Romanos tem bastante questões que pode deixar muita gente em dúvidas. Mas eu gostaria que o senhor terminasse a explicação desse versículo 20, que o senhor terminou um pouco apressado. No versículo 19, o verbo querer está num tempo muito bem aplicado no meu entendimento. Veja, o versículo 19, não faço o bem que quereria. Que quereria. Eu desejaria isso e acabo fazendo isso. É uma dissociação entre o querer e o fazer. Tem aquele ditado que até certo ponto é correto e até certo ponto ele é surreal, eu diria irreal. Querer é poder. Não. Nem sempre. Nem sempre. Eu quero ser santo. Claro, quem é que não quer? Dos católicos, quem é que não quer ser santo? Agora, seja santo concretamente no seu dia a dia, aí a gente vai percebendo que nas situações diversas da vida nós somos tentados. Eu queria dizer essa palavra, acabei dizendo aquela. Eu queria não fazer aquilo, acabei fazendo. Eu queria fazer aquilo dali, acabei fazendo a outra coisa. É nesse sentido. E no momento em que eu faço aquilo que eu não desejaria, porque eu sei que aquilo é pecado, mas eu acabei pecando, São Paulo, ao dizer, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita, é aquela distinção clássica entre o ser e o estar. Explico. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Mas esse ser não é suficiente para que eu chegue ao céu. É preciso que esse ser, que é a imagem e semelhança de Deus, faça aquilo que agrada a Deus. É um ser dotado da capacidade de entender e de querer. E com essas duas capacidades, eu sou capaz de ir para o céu ou eu sou capaz de ir para o inferno. Quando essas duas capacidades se inclinam para o pecado, São Paulo, ao dizer o pecado que em mim habita, significa eu na condição de pecador, não eu na condição de imagem e semelhança de Deus. Por isso se diz eu estou. Por isso não se diz fulano é pecado mortal. Não, ele é imagem e semelhança de Deus e está
em pecado mortal. O pecado que em mim habita. É a condição de estar nas trevas. Eu até lembrei o que eu ia perguntar para o senhor que eu tinha esquecido. Quando fala esse pecado que em mim habita, eu posso atribuir àquela passagem de Jesus. O pecado vem de dentro do coração, ou seja, de dentro que saem as maldades. Jesus fala, é de dentro do coração que sai isso, aquilo. Um texto bem aplicado, no meu entendimento, quando a frase de Jesus é essa, não é aquilo que entra no homem que o torna impuro, mas aquilo que sai dele. Todas essas realidades interiores, elas brotam de uma dimensão do homem que está dentro, no seu interior. A capacidade de entender e de decidir. Pensemos um pecado que ninguém jamais viu. Um pecado de consentimento. Peguemos. Todo aquele que cobiça uma mulher em pensamento já cometeu adultério com ela no seu coração. Lembra disso? Sim. Ora, um adultério consentido, ainda que não tenha sido consumado num ato sexual com aquela pessoa que você cobiçou interiormente. Mas a cobiça interior significa a inteligência vislumbra aquela realidade, apreende aquela realidade, o inimigo vem e sugere a você consentir no ato pecaminoso e a sua vontade, ela, digamos assim, consuma o ato em pensamento. Então temos aqui uma realidade que não se exteriorizou, não se tornou exterior, mas já se realizou. Então é o ato pecaminoso apenas dentro de você. Então, sim, sem dúvida alguma, o pecado que habita em mim significa o pecado que foi decidido, que foi consumado no meu coração. Pensemos o pecado do ódio. Sim. Não é suficiente você tirar a vida de uma pessoa para que você cometa o pecado contra o 5º mandamento, não matar. Basta que você nutra o ódio pela pessoa. Todo aquele que odeia em pensamento já cometeu adultério, já cometeu o homicídio no coração. Sim, pecado que em mim habita. Ou seja, São João fala disso, né? Aquele que odeia seu irmão é um assassino. É homicida, é assassino, é homicida. Sim, pecado que em mim habita. Ou seja, o pecado que é iniciativa minha, que é de minha autoria e que está dentro de mim, aqui nesse âmbito onde somente eu sei e Deus onde somente eu decido. Entramos nesse texto, Dom José Falcão, por causa do batismo. Sim. E aí o senhor estava nos explicando que o batismo apaga o pecado original, nos purifica de verdade nós nos tornamos uma nova criatura, mas que deixou a concupiscência. Por isso que chegamos até esse texto. É verdade. Como a parábola que estamos a meditar trata da veste, não é? Da veste nova, os apóstolos associam o sacramento do batismo a essa veste nova, a esse revestimento. E Vossa Reverendíssima lembrava no primeiro bloco que é previsto no rito do batismo, tanto de crianças como de adultos, a veste nova, a veste branca. Por causa de quê? Qual é o fundamento bíblico para que no dia do batismo o batizando esteja vestido com essa veste nova e no rito seja prevista a bênção da veste? 2 textos. Gálatas capítulo 3, versículo 27 e Colossenses capítulo 3, versículos de 9 a 10. Proponho, Frei Gilson, a leitura primeiro de Gálatas capítulo 3, versículo 27. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Revestistes. Veja, o curioso não é de uma roupa física aqui, mas revestistes do próprio Cristo. É muito profundo isso, né? Sim. Revestistes. Tem uma parábola, a parábola da veste nupcial, dos convidados ao banquete, que ainda vamos tratar, né? Amigo, como você entrou aqui sem a veste? Lembra disso? Lembro. Pois bem, vamos deixar a explicação disso, mas é um tema caro também para nosso Senhor. Revestir-se de Cristo. Daqui a pouco, depois da segunda citação de Colossenses, a gente vai ver, eu só peguei peso pesado. A interpretação dessa parábola são
todos doutores da igreja. E, finalmente, deixei o Papa Francisco para fazer o arremate. Mas nós vamos ver a interpretação dessa parábola com São João Crisóstomo, bispo e doutor da igreja. São Pedro Crisólogo, bispo e doutor da igreja. São Jerônimo, presbítero e doutor da igreja. Santo Agostinho, bispo e doutor da igreja. Santo Ambrósio, bispo e doutor da igreja. Quer mais? Quer encarar tanto santo e tanto doutor? Você vai ter aqui agora uma munição, as melhores interpretações dessa parábola na lavra dessas grandes figuras, desses monumentos, desses gigantes da fé. Ficou claro na primeira citação de Gálatas, o tema do revestimento? Sim. Cristo revestiu você. Mas entenda, a imagem precisa ser corroborada com aquela de São Paulo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Sim, porque na nossa convivência você pode revestir uma pessoa que está podre por dentro, que está imunda, que está fedorenta e tal. Mas não. Cristo reveste o batizado. Vós vos revestiste de Cristo. Mas esse revestimento é também uma purificação da pessoa que está sendo revestida. Eu acho que o símbolo da água no batismo remete totalmente a isso, né? Limpeza, Exato. Purificação. Né? Exatamente. Aí vem a frase de Jesus a Nicodemos, nascer de novo. Uhum. Nascer de novo. Então, se o batismo é um novo nascimento... Exato. As imagens, elas se intercompenetram e se complementam. Uhum. Ok, vamos ao segundo texto agora. Qual é a novidade aqui de Colossenses 3, de 9 a 10? Despir-se. Tirar a roupa, fica nu. Só que aqui é um despir-se no sentido de deixar o homem velho para lá, a imundícia para lá, a podridão para lá, a vida antiga para lá. Na linguagem da parábola do filho pródigo, onde está esse despir-se? Vou levantar-me, vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um servo. Ele se despiu, quer dizer, a rigor ele estava pensando, mas ele se despe quando ele sai da pocilga e começa a percorrer o itinerário de volta. Ou seja, quando ele rompe com aquela situação imunda, porca literalmente, porque ele está ali trabalhando com os porcos e com o dono da pocilga, que é o diabo. Sim. Colossenses, olha a novidade agora, despir-se. Porque a primeira fala de revestir-se. Aqui é despir-se de uma coisa e vestir-se de outra. Nem vos enganeis uns aos outros, vós vos despistes do homem velho com os seus vícios e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou até atingir o perfeito conhecimento. Revestir-se, mas antes, despir-se do homem velho com seus vícios. A renúncia ao pecado. A gente já tinha lido Efésios 4, de 22 a 23, que fala a mesma coisa, né? Renunciar à vida passada, despojai-vos do homem velho, e depois vai falar revesti-vos do homem novo. Sim. Ou seja, se relaciona, né? Exato. São sempre duas coisas que no processo de conversão elas caminham e são obrigatórias. Lembra, Vossa Reverendíssima, qual foi a reação da multidão no finalzinho do primeiro discurso do apóstolo Pedro, no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos? Irmãos, o que devemos fazer? Arrependam-se e recebam o batismo, e vocês receberão o Espírito Santo. As duas coisas caminham juntas. Sim, é verdade. No começo do Evangelho de 2 Marcos, convertei-vos e crede no Evangelho. Conversão e fé. Aliás, na renovação das promessas do batismo, Vigília Pascal, celebração do batismo, tem a renovação das promessas do batismo, onde tem um elemento de repúdio, de rechaço, de renegação. Renunciai a Satanás, renuncio. Renunciai às suas obras, renuncio. Renunciai às suas seduções, renuncio. Então, você está se despindo. Você está jogando fora aquela roupa velha, aquele homem velho, aquela condição velha. E vem a profissão de fé. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, etc. Ô, Dom José, uma questão mais prática agora, que é dúvida de muita gente. Se a pessoa, então, ela se batiza adulta, ela tem um pecado consciente, um pecado grave, um pecado mortal, e ela não quer deixar. Não tem nexo uma pessoa dessa se batizar, se ela, porque pelo que nós estamos vendo aqui,
é um revestir-se de novo, é abandonar os seus vícios. Tem algum anexo a pessoa se batizar, sendo que ela quer persistir naquele pecado, o que ela vai professar aí é só da boca para fora, porque ela vai continuar na mesma vida? A teologia diz o seguinte. Eu digo um adulto, né? Certo. O sacramento, ele tem uma eficácia própria. Ele age pela própria eficácia dele, ou seja, a graça que ele produz é por força da própria administração do sacramento. Isso se diz em teologia, ele age ex opere operato, ou seja, ele opera no momento em que ele é realizado. É a tradução, mais ou menos, ex opere operato. Aqueles que recebem o sacramento do batismo sem as devidas disposições, os frutos do sacramento, eles não se manifestam. Porém, é um consenso desde séculos na teologia católica de que o sacramento administrado por um ministro que tem a intenção de fazer o que a igreja faz, batiza com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um batismo válido, mas gravemente ilícito. Quando um dia essa pessoa renunciar ao pecado, a graça do batismo manifesta, a partir desse momento ela começa a manifestar os seus frutos. Então, a resposta é, quanto à validade do batismo, um quase unânime consenso dos teólogos da igreja, teólogos católicos, o sacramento foi válido se foi administrado com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas um batismo, eu diria, sacrílego. Uma grave profanação do sacramento, porque quem recebeu o sacramento não quis sair do pecado. Pensemos o exemplo de uma pessoa que está vivendo de forma irregular com outra pessoa do outro sexo. Ela não quer receber o sacramento do matrimônio, quer continuar vivendo aquela vida irregular, e é pagã, e quer ser batizada. E por má vontade, por maldade, ela esconde que está vivendo no pecado com seu companheiro, esconde isso do padre e pede o batismo. E o padre, inocentemente, sem culpa, acreditando na palavra dela, administra o batismo a ela. O batismo foi válido. Porém, os frutos do batismo, eles não podem operar na vida dela, porque ela está em pecado mortal. Quando ela um dia sair do pecado, sem dúvida alguma, os frutos do sacramento do batismo vão se manifestar na vida dela. Ficou muito claro. Muito importante tudo Agora, isso. um padre sério, que sabe que aquela pessoa está em pecado mortal e é pagã, e quer ser batizada, e não quer sair do pecado. Ela diz, minha filha, não tem sentido algum, seria sacrilégio administrar o sacramento do batismo para você, se você não quer sair do pecado. O sentido do batismo é este, você vai se revestir de Cristo, vai ser uma nova criatura, e quem está no pecado não é uma nova. E não quer sair dessa condição de velha criatura, não quer se revestir de Cristo. Então, quando você um dia se arrepender de todos os pecados e no contato com essa pessoa, veja, a solução é você ama essa pessoa, vamos regularizar a situação de vocês perante Deus e perante a igreja. Fazer o que for humanamente possível para sanar essa situação. Depois tem sentido, sem dúvida alguma, administrar o sacramento do batismo para você. Outra alternativa, você não quer se separar da pessoa, porque os filhos são menores de idade, etc. Tem alternativa. Você vai viver como irmão com essa pessoa. Aí sim, arrependida, você não vai mais praticar o pecado com essa pessoa, que é o pai dos seus filhos. Aí sim, você poderá, sem dúvida alguma, receber com frutos, válida ilicitamente, o sacramento do batismo. Um padre que sabe que uma pessoa adulta está em pecado mortal e não quer sair do pecado mortal, não é que ele vai negar o sacramento, ele vai adiar o sacramento. Não, eu administro o sacramento do batismo, quando as condições da parte do sujeito exigidas para a liceidade se manifestarem.
Batismo significa vida nova, rompimento com o pecado, nascer de novo. Então, uma atitude pastoral, mas muito séria, muito responsável de um sacerdote que verdadeiramente é pastor e que não pode conjugar, não é? Aprovar, aliciar, passar a mão na cabeça do pecado. O batismo é o início de uma vida para Cristo, vida renovada, isso significa romper com o pecado. O senhor citou há pouco o texto de Pedro, antes de falar de batismo, ele fala de arrependimento, né? Exato. Arrepender-vos é como se fosse uma condição, né? É importante. Disse bem, vamos aos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O finalzinho do discurso, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Versículo 38. Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Perfeito. A ordem aqui é clara. Primeiro se arrependam, para depois ser batizado. Porque como é que eu vou receber a remissão se eu não quero essa remissão? Disse tudo. É contradição? Não, é como se... Cuidado, sacerdotes atentos, não se deixem enganar e iludir pela emoção. Não, veja, eu amo a igreja, eu amo Jesus, mas o meu companheiro não quer, etc. Sim, minha filha, quando não quer, dois não fazem. O que é que você quer? Você quer agradar ao seu companheiro ou você quer agradar a Deus? Se você agrada a ele, você vai continuar no pecado. E sendo assim, se você não está disposto a uma vida nova, a romper com o pecado, não estou negando o sacramento, só estou dizendo que não é oportuno, que não se deve, que seria sacrílego administrar o sacramento do batismo agora, se você não quer renunciar ao pecado. Nossa, entenderam aqui a atitude pastoral que de um pastor que não trai o evangelho? Por outro lado, diz a verdade com caridade para a pessoa que está nas trevas. Pecado é pecado. E receber o sacramento do batismo, um adulto em pecado, se o sacerdote sabe disso, ele tem o dever de dizer, vamos esperar um pouquinho mais. Quando você sair do pecado, estiver disposta realmente, se arrependida, aí sim tem sentido o sacramento do batismo. Já que estamos já quase no fim, vou mudar o lado da moeda agora. Eu li um pouquinho de Santo Agostinho esses dias, achei tão interessante o argumento dele sobre o batismo, e eu tenho certeza que o senhor já leu também, e a pergunta é diferente. Tá, estamos falando do pecado mortal do que vai se batizar, mas e se no que administra o sacerdote, ele está no pecado mortal? Isso não afeta a validade do sacramento do batismo, porque quem batiza é Cristo Jesus. Exato. Ainda que a pessoa não acredite em Deus, ainda um pagão, em caso de necessidade, ali não tem nenhum cristão, aquela situação de emergência. Mas se aquele pagão que não acredita em Deus tem a intenção de fazer o que a igreja faz, e ele pronuncia as palavras: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e derrama água sobre o corpo da pessoa, batizou validamente. Porque o ministro supremo do sacramento do batismo é Deus Todo-Poderoso, é nosso Senhor Jesus Cristo. No caso de qualquer ministro do batismo estando em pecado mortal, seja padre, seja bispo, seja religioso, seja leigo, estando em pecado mortal, a condição de pecado do ministro não afeta a liceidade e a validade do sacramento do batismo. Porque Deus Todo-Poderoso se utiliza dos instrumentos débeis, pecaminosos ainda, limitados, sujos, mas a graça dele opera por meio da limitação humana. Sim, é verdade, tem várias obras de Santo Agostinho. O batismo é uma dessas obras, e vários padres da igreja, São Cipriano, Santo Ambrósio, a questão dos hereges. Fulano saiu da igreja católica. E os hereges agora estão batizando. E batizam com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo deles é válido? Alguns disseram não, porque eles estão fora da igreja. Santo Agostinho disse não. Nossa. Não, senhor. De forma alguma. Quem batiza é nosso Senhor Jesus Cristo. Se batizaram com água
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo é válido. E o apóstolo Paulo, um dos grandes fundamentos bíblicos para essa disciplina, há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Mesmo fora da Igreja Católica, e a Igreja Católica reconhece muitas denominações cristãs não católicas que batizam validamente. Os presbiterianos, para nós, batizam validamente. Os batistas batizam validamente, dentre tantos outros. Outras denominações, porque não professam a fé na Trindade, não professam que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, essas denominações, o batismo ou é considerado inválido por nós, ou, dependendo do rito, da intenção dos sujeitos, dos ministros, ela pode ser considerada duvidosa. Nesse caso, após uma diligente investigação, se batiza sob condição e assim por diante. Mas nós, católicos, reconhecemos muitas denominações cristãs não católicas batizam validamente, de sorte que quem se adscreve à Igreja Católica, quem se converte à Igreja Católica oriunda dessas denominações, cujo batismo a Igreja Católica reconhece como válidos, não são batizadas na Igreja Católica, não. Porque nós professamos que o batismo, uma vez administrado com reta intenção da parte do ministro, com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, imprime caráter. Ou seja, é uma vez para sempre. Logo, não pode ser reiterado, não pode ser repetido. E é Cristo que está batizando de qualquer forma. Independente da condição da graça ou desgraça da alma do ministro que administra. Eu tenho uma pergunta para o senhor, não vai dar tempo agora, estamos já chegando ao fim de nosso programa. Eu ia perguntar para o senhor, estamos vendo que Cristo é Ele quem batiza. Mas a pergunta é se, materialmente falando, Cristo batizou alguém, ou sim ou não, se batizava, onde que está isso no Evangelho? Se não batizava, por que não batizava? Só batizava através dos seus ministros? Tá bem. No próximo programa, eu já antecipo o que eu vou dizer no próximo programa. Cristo mesmo não batizava. Quem batizava eram seus apóstolos. Mas há um texto da Escritura que diz que Jesus batizava. E outro texto diz, ainda que ele mesmo não batizava. Os apóstolos é que batizavam. Essa é a questão. Gente, programa muito bom. Lembrando, então, que no programa que vem vamos responder essa pergunta que eu acabei de fazer. E no programa que vem nós vamos ver todos os padres da igreja que já foram citados aqui, falando sobre esse batismo como uma veste nova, explicando a parábola da veste nova. Então, está sendo muito bom, muito enriquecedor. E olha, quem já imaginou que numa parábola desta, de roupa velha, roupa nova, iríamos parar nessa meditação de batismo? Veja como a Sagrada Escritura é linda. Vamos pedir a bênção de Deus e nos encontramos na semana que vem. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.